Olá, seja muito bem-vindo à TV Estadão. Como em todas as semanas, eu converso com Carlos Mello, cientista político e professor do INSPER, para entender os lances da política nesta reta final de decisão sobre quem vai ser o próximo presidente da República, se Dilma Rousseff terá mais 4 anos de governo ou se Aécio Neves assume a presidência da República. Estamos a menos de 2 semanas para a votação do segundo turno. Mello, tudo bem? Tudo bem, Yuri. Prazer falar com você e com os internautas da TV Estadão. E a gente vivendo um clima de muita expectativa e as pesquisas desta semana, tanto Ibope quanto Datafolha, mostrando que continua tudo mais ou menos estabilizado e com o mesmo acirramento da primeira semana do segundo turno. Tanto Ibope quanto Datafolha registraram 51% para Aécio Neves e 49% para Dilma Rousseff, isso considerando os votos válidos, isto é, sem contar os votos brancos e nulos, nem os indecisos, e aí uma pequena variação de um instituto para o outro, quando se considera os indecisos 6% no Datafolha e 7% no Ibope. Carlos Mello, a gente viveu uma semana com alguns fatos políticos acontecendo, o apoio de Marina Silva, o apoio do PSB e de alguns outros candidatos menores ao Aécio Neves, o pessoal se colocando de uma forma crítica contra Aécio Neves, dizendo que quem quiser vote na Dilma e quem quiser possa anular o voto. E o que isso mostra, esses fatos, esses posicionamentos partidários e o comportamento do eleitor que já vinha sendo mostrado pelas pesquisas, pelas primeiras pesquisas feitas no segundo turno? Pois é, Yuri. No domingo, quando Marina Silva anunciou seu apoio, logo na sequência, vocês aí da editoria de política do Estadão me pediram um artigo e nós publicamos na segunda-feira. E nesse artigo eu dizia que contava muito pouco esse apoio formal da ex-candidata Marina Silva, porque a sua base já havia se posicionado na pesquisa da semana passada, da quinta-feira de semana passada, já se mostrava que a maior parte dos eleitores de Marina iam para Aécio e uma pequena parte ia para Dilma. Eles já haviam se posicionado independente da candidata. E dizia ali também que não há mais condutores naturais de voto, né? Quer dizer, Marina, na verdade, demorava muito para se colocar, menos em prejuízo da candidatura do Aécio, mas mais em prejuízo da sua própria imagem. Os apoiadores de Marina dizem que ali estava sendo feita uma negociação programática e, portanto, era necessário tempo para fazer isso. Olha, numa eleição de segundo turno, tudo é muito rápido. Então, o que eu quero dizer, voltando para as pesquisas, é que os fatos positivos que ocorreram na campanha do Aécio semana passada já estavam precificados, já estavam contabilizados na pesquisa do meio da semana, não é? Tanto o apoio da família Campos quanto o apoio de Marina veio apenas a sacramentar o que já estava dado. Agora, por outro lado, é interessante que de lá para cá houve uma campanha negativa muito forte por parte do PT e essa campanha negativa também não surtiu muito efeito. Veja, se os apoios de Aécio, a Aécio, não surtiram muito efeito, porque já haviam surtido o efeito esperado, tampouco também os ataques à campanha negativa do PT ao candidato do PSDB também surtiu o efeito. Ou seja, o eleitor parece decidido. Nós temos aí 6 ou 7%, de acordo com a pesquisa, que ainda está indeciso, não é? Talvez esses definam a eleição, se vierem a se definir, ou se definam de uma forma desproporcional ao que nós temos hoje nas pesquisas. Não é? Nós vamos ter que olhar para esses eleitores. Pois é, pegando o que você falou, Mello, em relação ao timing, ao tempo em que se toma a decisão, eu lembro uma informação que a gente teve, que foi divulgado logo depois da votação do primeiro turno, uma carta de apoio de intelectuais que estavam tanto com Aécio Neves quanto Marina Silva, que naquele momento se uniam em prol da candidatura de Aécio Neves, porque tinha uma posição refratária e contrária ao governo Dilma Rousseff. Me parece que ali está um pouco a chave disso que você falou do tempo. Essas pessoas mais intelectualizadas, mais envolvidas, mais engajadas politicamente, que estão no campo da oposição, tomaram a sua decisão muito mais rapidamente do que os agentes políticos propriamente ditos, né?
Pois é, na verdade, os dirigentes são atropelados pelas bases, de alguma forma, né? Uhum. Que se antecipam, que tem a sua lógica. E talvez, de alguma forma, a campanha de Dilma Rousseff, da forma como bateu em Marina, talvez tenha afugentado eleitores em potencial que estavam com Marina. Agora, sendo mais objetivo com relação às pesquisas, além dessa imprevisibilidade que coloca para as próximas quase 2 semanas até a eleição, também temos um problema. A permanecer isto, o próximo presidente vai se eleger por pequena margem, né, em relação ao candidato derrotado. Embora seja absolutamente legítimo, nem que seja por um voto, o resultado é absolutamente legítimo, é claro que isso vai ser sempre colocado de alguma forma a enfraquecer o eleito, né? Resultados assim apertados mostram um país muito dividido em duas formas de pensar o Estado brasileiro, de pensar a sociedade brasileira, bastante distintas. Ainda que os objetivos não sejam tão distintos, são duas formas distintas de governar. Eu diria que quem ganhar a eleição vai ter um trabalho muito importante, que é pegar esse país dividido e tentar agregar, tentar formar maioria, tentar puxar para si o apoio do outro lado, ou seja, construir uma nova governabilidade diferente das urnas, né, que mostra esse país dividido. Esse é um problema que eu diria para você preocupante. Sem dúvida alguma vai ser o grande desafio nesse início de mandato, seja quem for o eleito, mas isso, claro, é um tema para mais um encontro com Carlos Mello, cientista político do INSPER, que nos ajuda a entender os lances da política. Mello, um abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem, Yuri. Vamos em frente. Um abraço a você que nos acompanhou. Repito o convite, toda semana Carlos Mello conversa aqui comigo no estúdio da TV Estadão, via Skype, pela internet, para entender os lances da política nesta reta final de segundo turno da eleição presidencial. Um abraço a todos e até lá.